Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, eu ministro sobre escola bíblica dominical, sobre missões, sobre família, sobre evangelismo, sobre dons do Espírito Santo. Então você nos convida e nós estaremos aí. Meu telefone ainda é o mesmo, o DDD do Maranhão, 99, o telefone 991520454. Meu e-mail, henriquelhas, que são as iniciais do meu nome. Então é henriquelhs@hotmail.com. Esse meu telefone também é WhatsApp. Se você deseja entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp, onde a gente disponibiliza as lições escritas, também os slides e os vídeos. E passamos em PowerPoint também toda semana para quem está em um dos nossos grupos. Então, entre em contato conosco por esse telefone e nós incluiremos você em um desses grupos. Os grupos não são de bate-papo, só eu posto lá o nosso material de escola bíblica dominical. Se você deseja nos ajudar, eu já estou com 6 anos desempregado, então envie qualquer quantia, R$10, não tem problema, em uma dessas contas que você vê aí. Aí tem a Caixa Econômica, aí o Bradesco e o Banco Brasil. O Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva. O meu Pix está em 331-957-816-20. É o Banco Bradesco de Imperatriz, Maranhão. Queremos te pedir que você dê aí um like, um joinha, e que você transmita esses vídeos para outras pessoas. Pegue o link aí dos vídeos, passe nos seus grupos, para que outras pessoas também possam assistir e aprender, todos nós juntos. Também se inscreva aí no nosso canal, assim todo vídeo que eu colocar, alguma visita que eu for fazer, ou os vídeos de escola dominical, ou alguma outra coisa que eu postar na internet, então você ficará sabendo em primeiro lugar. Lembrando que todos os slides que nós usamos aqui nos vídeos, nós temos aí disponíveis, todos aí no nosso blog, e também depois passamos em PowerPoint nos grupos. Vamos então à lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando neste trimestre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós temos como comentarista da CPAD, pastor Osiel Gomes, que é pastor presidente de Tirirical, São Luís, Maranhão. Nós vamos então continuar estudando aí dentro das lições do Sermão do Monte, e nós estamos vendo agora sobre a intenção. Jesus está falando aqui sobre a importância da intenção. O que nós fazemos, falou lá do adultério, por exemplo, aquele que olhar para a mulher com a intenção já de adulterar com ela, já adulterou. E aqui nós vamos ver também nessa lição, e vamos aqui nessa lição de hoje, a lição número 6, que tem por título Expressando Palavras Honestas. Então nós vamos ver aí que Jesus também fala da intenção. Então aí ele vai falar, por exemplo, do juramento, jurar. E qual a intenção? Que respeito você tem por essa palavra jurar? Então, vale aí também a intenção. Vamos ver aí os tópicos e subtópicos que nós vamos estudar hoje. No primeiro tópico, não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Subtópico 1, a lei do juramento. Subtópico 2, o propósito da lei do juramento. Subtópico 3, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. No tópico 2, vamos ver aí, nossas palavras devem ser sim e não. Subtópico 1, como deve ser o nosso falar. Subtópico 2, o sim e o não na vida de Paulo. Subtópico 3, o que passar disso é procedência maligna. No tópico 3, nós temos honestidade com as nossas palavras. Subtópico 1, a palavra honestidade. Subtópico 2, é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Subtópico 3, dando testemunho. Se nós lembrarmos um pouquinho de tempo atrás, quem tem aí mais de 50 anos, então poderá se lembrar do tempo ainda que as pessoas muitas vezes nem assinavam cheques
nem faziam promissórias, iam comprar em algum lugar, né? Dava só a palavra, a pessoa anotava lá no caderno e tal, a pessoa pagava as contas tudo certinho, direitinho. Os compromissos eram feitos até com aperto de mão, apertava a mão do outro, pronto, estava fixado ali um compromisso e a pessoa não voltava atrás, né? Os casamentos, né? Que também é um voto aí, é uma promessa, né? É um juramento, também durava uma vida toda, a pessoa tinha um compromisso, né? E a pessoa não quebrava os compromissos. Então é coisa interessante. Quanto mais tempo passa, parece que o mundo vai se deteriorando e as pessoas vão se deteriorando junto. A moral das pessoas, né? A honestidade vai se acabando, passa a valer quem é enrolado, quem dá tombo dos outros, quem dá prejuízo para os outros, quem cumpre e não paga, quem promete e não cumpre, né? Aí estamos vendo na política, né? Quantas coisas. Então parece que passaram a valorizar o errado, a priorizar o errado e achar bonito quando as pessoas não cumprem seus compromissos. As pessoas passaram a ter, então, seus heróis, muitas vezes são atores de cinema, de novela, de filmes, aí, né? E essas pessoas não têm compromisso. Casam, descasam, como se estivessem trocando de roupa. Eles fazem o juramento, mas não vale nada o juramento. A palavra deles não vale nada. Eles vivem como atores, estão representando o papel e passam na sua vida real também a serem representantes, atores também. Não conseguem mais deixar de ser atores, não têm uma vida própria. Então, eles vivem como se não fossem eles que estivessem vivendo suas vidas. E aí as pessoas que têm essas pessoas como ídolos querem copiar o comportamento deles. É uma coisa terrível isso. Até os super-heróis, né, estão aí sendo transformados em pessoas sem compromissos. Vamos ver o textual da lição. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5:37. Então, quando falarmos não, tem que ser não. Quando falarmos sim, tem que ser sim. Não quer dizer que nós vamos só falar essas duas palavras. Quer dizer que no nosso linguajar diário, no nosso viver, quando nós dissermos que é sim, então vamos manter a nossa palavra, que é sim. E quando dissermos que não, pronto, vamos manter a palavra, é não. Então devemos sempre combater o pecado. Lá em Romanos, né, Paulo escrevendo, capítulo 1, diz que não só peca aqueles que pecam, mas também aqueles que concordam com o pecado. E nós estamos vivendo hoje um mundo assim, que as pessoas querem agradar os outros e aí concordam com o pecado dos outros. Os pais estão concordando com seus filhos, apoiando seus filhos nos seus pecados. Olha o que está virando aí o mundo. Então não podemos ser assim. Temos que condenar o pecado. Temos que viver de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Nossa regra de fé e prática cristã é a palavra de Deus. Então, o que é correto na palavra de Deus, para nós é correto. O que é incorreto, o que é pecado, então, para nós é pecado. O que pode fazer, então, podemos fazer. O que não pode fazer, não podemos fazer. A verdade prática diz, fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Então fazer um juramento, uma promessa, onde nós envolvemos aí o nome de Deus, nós estamos colocando Deus como testemunha. Estamos colocando Deus aí como responsável também pelo cumprimento dessa promessa, desse voto. Então, olha aí, por exemplo, o voto, né, o compromisso aí do casamento. Estamos fazendo diante de Deus. E lá em Malaquias, né, Deus fala que Ele é testemunha do nosso casamento, da nossa união. Veja só.
E vamos ver quantos lugares ainda existe aquele juramento, né? A pessoa vai, por exemplo, diante de juízes e lá vai prestar um juramento de dizer a verdade, somente a verdade. E as pessoas chegam lá e mentem descaradamente. E é um perigo muito grande que a pessoa está correndo, porque ela está trazendo juízo sobre si. E o voto, Deus se agrada de voto, né? Muitas vezes fazemos o voto com Deus e acabamos não cumprindo. Então nós vamos pensar mais, né? E tomar cuidado com esse voto. Muitas vezes nós vamos ter que pedir perdão a Deus, nos arrependemos de termos feito um voto. Muitas vezes o voto errado, né? Veja aí o voto de Jefté, por exemplo, um voto super errado. Também podemos saber que um pai pode desmanchar um voto de um filho, o marido pode desmanchar um voto de uma esposa, e isso está na Bíblia. Então, tem muito assunto aí sobre esse tema, né? O jurar, o perjurar, que é jurar errado, né? E nós vamos ver que existe o jurar certo. Vamos ver a leitura bíblica clássica, que está em Mateus capítulo 5, do versículo 33 ao versículo 37, que diz assim: Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então veja, se a pessoa é uma pessoa honesta, digna de confiança, uma pessoa que quando fala, cumpre, essa pessoa não precisa jurar. É isso que Jesus está dizendo. Uma pessoa íntegra não precisa jurar para poder a outra pessoa ver que realmente ela está fazendo um compromisso e que vai cumprir. Se nós olharmos para os antigos, era assim. Se prometia e se cumpria. Vamos ver lá as alianças feitas no Antigo Testamento, lá a aliança, né, de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó, feitas com Israel. Então as alianças eram feitas e eram quebradas, na verdade. Né? Não foram fiéis. Muitas vezes a aliança também era feita entre, por exemplo, Abraão e Alimeleque, né? Entre Isaac e Alimeleque. E várias alianças nós vamos ver feitas entre os homens. Olha aí, a aliança de Davi com Jonatas. Então veja que foram cumpridas, promessas que foram cumpridas. E muitas promessas feitas a Deus, alianças feitas com Deus, foram quebradas. Então parece que o homem pensa que quando faz uma promessa a Deus, um juramento, colocando o nome de Deus, acha que pode desmanchar depois, que é coisa simples, que não tem problema. Mas não é assim. E Jesus está dizendo que nós devemos ter palavra, devemos ser honestos, devemos prometer e cumprir. Vamos ver a introdução da lição que diz: os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são um compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Por isso, nesta lição, veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. Tiago 5,12. Então é muito simples, né? Se a pessoa é honesta, é íntegra,
Se sempre quando ele fala, ele promete alguma coisa, ele cumpre, então ele não vai precisar nunca de juramento. E esse é o ideal. O cristão, todo cristão deveria ser assim. Quando ele der a sua palavra, ele empenhar a sua palavra, né, prometer alguma coisa, ele sempre deve cumprir. E assim, ele nunca precisará jurar. A pessoa não precisa pedir para ele jurar, porque confia que é um cristão. Infelizmente, nós temos visto muitos cristãos que têm sujado o nome dos cristãos. Então, a pessoa vai fazer qualquer negócio, precisa, às vezes, de várias testemunhas, né? Precisa de avalistas, e chega ao ponto até de ter comércio, né? Imperatriz, lá tinha um comércio escrito, não vendo fiado para crentes. Veja bem, chegou a esse ponto. E existe muita gente hoje assim, que quando fala, eu sou um pastor, pronto, não quer vender fiado, a pessoa não confia, porque já levou prejuízo vendendo para algum pastor. Imagina, o pastor representa a igreja. Isso eu estou falando do representante da igreja, mas e os crentes? Quantos compraram, não pagaram? Quantos prometeram alguma coisa e não cumpriram? Então, isso é coisa terrível, é um testemunho diabólico, na verdade. Está impedindo as pessoas de se converterem. Agora, nós temos na Bíblia alguns exemplos de Deus dizendo que nós devemos jurar e usar o nome de Deus. E existe também o exemplo, né, como nós acabamos de ver aí, a Bíblia dizendo que nós não devemos jurar. Veja aí Oséias, capítulo 4, versículo 2, diz assim: só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídio sobre homicídios. Então aí está falando o perjurar, que é o jurar e não cumprir. Já aí, Deuteronômio 6,13, o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então já aqui Deus diz que o verdadeiro seguidor, obediente a Deus, ele pode usar o nome de Deus para fazer o juramento, porque ele vai cumprir, porque ele é temente a Deus. Já Jesus vai ensinar no Novo Testamento, no Reino de Deus, no cristianismo, você não precisará jurar, porque você será uma pessoa íntegra, honesta e que é uma pessoa de boa índole, que nunca promete e não cumpre. Então é uma pessoa reconhecida por todos como uma pessoa honesta, como cristão verdadeiro, que sempre quando promete, cumpre. Então não precisará jurar. Veja que Tiago, né, diz, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Jesus tinha dito a mesma coisa, a saber, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pela terra. Mateus 5, 34 e 35. Por outro lado, há muitas passagens na Bíblia que falam de juramentos abençoados por Deus. Então, por exemplo, Deuteronômio 6, 13. E nós vamos ver que os anjos, né, vão fazer juramento. Está em Apocalipse 10, 5 a 6. Olha Apocalipse 10, 5 a 6. E o anjo que vi descer sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então veja que no Novo Testamento, falando aí sobre um anjo, né, lá em Apocalipse, que vai acontecer ainda, esse juramento. Mas veja, um anjo não é um homem. Então ele não está aí na condição de homem, como se ele desobedecendo então o que Jesus ensinou. Agora nós vamos ver o juramento de Deus, né, do próprio Deus, em Hebreus 6,13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Então veja, também, bem antes, né,
sacrifício do povo hebreu. Então Deus fez um juramento, jurou por si mesmo, mas foi Deus jurando por si mesmo. Também não é Novo Testamento e nem é depois de Jesus falar sobre isso. Então é importante saber que existe um bom juramento e existe um mau juramento. Vamos ver aí exemplos. Então, bons juramentos são verdadeiros, são para o bem, são sagrados, significativos, sérios, judiciais. E existem os maus juramentos. Existem os juramentos que são falsos, para o mal, profanos, vãos, frívolos, secretos. Então, por exemplo, se você vai diante de um tribunal, de um juiz, lá vai dizer, você jura dizer somente a verdade. Então, tudo bem, você pode jurar. A Bíblia não vai te condenar porque você fez isso. Deus não vai te condenar por causa disso. Então, existe. No casamento, então, existe ali uma promessa, ali, um juramento? Existe. Então, também Deus não vai te condenar por fazer esse tipo de juramento. Já esse tipo de juramento, por exemplo, diversos aí, tipos de religiões, na macumba, na feitiçaria, existem juramentos e esses juramentos não devem ser feitos. Estão aí fazendo um compromisso com Satanás, na verdade. Olha, nós vamos ver um juramento aí de Jesus diante de um juiz, né, de uma autoridade. Mateus 26, 63, 64. Olha aí. E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus está confirmando aquilo que ele está dizendo, e vocês vão ver o Filho do Homem, vão ver que eu realmente sou Deus. Então, ele pode jurar, porque ele é Deus, e eles vão ver o cumprimento, vão ver que realmente o juramento é verdadeiro. Então, essa foi a primeira parte do vídeo. Eu faço sempre 3 partes, de em torno de 20, 25 minutos, e depois, na quinta-feira, a gente junta tudo num vídeo só.